Muitas pessoas passam por esse tipo de situação, né? Você, por exemplo, começa a gostar de alguém, né? Se apaixona por uma determinada pessoa, mas você fica com medo de se abrir para ela, né? E acabar se machucando. Só que aí o tempo passa e você finalmente tem a coragem de expor os seus sentimentos, de falar para essa pessoa o que você sente, né? De se abrir para ela. Só que aí acaba acontecendo exatamente o que você mais temia, né? Você acaba se machucando no final das contas. Ou então você já está num relacionamento, você já está em uma relação, mas a pessoa acaba terminando com você e acaba ficando com uma outra pessoa, ou seja, acaba te trocando por uma outra pessoa, né? Olá, meu nome é Fernanda Lemos, eu sou psicóloga e hipnoterapeuta e hoje, nesse nosso papo aqui de hoje, eu já estou aqui no consultório, a gente vai conversar sobre esse tema, né, que já fez parte aí da vida de diversas pessoas, na prática, digamos assim, né, pessoas que gostam, que se apaixonam por uma determinada pessoa, né, mas acabam aí não sendo muito correspondidas, digamos assim, ou então pessoas que já estão em uma relação, né, mas acabam sendo trocadas por uma outra pessoa, né, e aí elas se sentem extremamente rejeitadas diante aí de toda essa situação. Então a gente vai falar sobre isso hoje, certo? De fato, gente, a rejeição, ela realmente não é uma coisa prazerosa, gostosa de sentir, né? Quem já passou por isso na pele sabe bem como é. Quando você gosta de alguém, né? Quando você gosta de uma pessoa, você constrói na sua cabeça vários cenários com aquela pessoa, né? Você começa a imaginar ali várias coisas, você começa a imaginar vocês dois juntos ou juntas, vocês se curtindo, vocês felizes, ou seja, você constrói ali um relacionamento de fantasia na sua cabeça, né? Você acaba então criando o quê? Expectativas, e é claro que você fica então esperando que a outra pessoa goste de você tanto quanto você gosta dela. É o que a gente sempre espera, né, gente? Tudo que você quer, no fundo, né, é que aquilo dê certo, né, que seja recíproco, digamos assim. Esse sentimento, em diversos casos, carrega uma dor horrível, né? A rejeição carrega uma dor horrível, insuportável mesmo, que parece até que a gente vai morrer às vezes. Poucas coisas são tão dolorosas e angustiantes quanto a dor de um coração partido, de uma rejeição, tá? Isso realmente é uma coisa muito delicada, né, para os seres humanos de forma geral. Mas para muitas pessoas essa dor emocional é muito pior do que qualquer dor física, tá? Existem alguns estudos cerebrais, inclusive, que mostram que a dor emocional tem grandes semelhanças com a dor física, gente, tá? A estrutura do seu cérebro, né, do nosso cérebro, que é ativada quando você passa por dores aí fortes emocionais, é a mesma de quando você passa por dores físicas, como quando, por exemplo, a gente bate ou quebra uma parte ali do nosso corpo, por exemplo, né? Quebra uma perna, quebra um braço, enfim. Mas por que a gente sente dor, né? Todo mundo detesta sentir dor. Dor não é uma coisa gostosa, né? Ninguém gosta de ficar sentindo dor, mas a dor, gente, é extremamente importante para nossa sobrevivência, tá? É ela que mantém a gente vivo, né? É ela que mantém a gente afastado de coisas que possam ser perigosas pra gente, né? É ela também que avisa a gente que algo tá errado, né? Que alguma coisa errada tá acontecendo com o nosso corpo, né? Para que a gente possa então tomar alguma providência, alguma atitude. Então a dor, gente, funciona como um sinalizador, ela é extremamente necessária. E olha que interessante, né? Existem pessoas que nascem com uma condição rara chamada de insensibilidade congênita à dor, né? São crianças que nascem sem a capacidade de sentir dor. Aí você poderia falar pra mim, né? Nossa, que ótimo, Fernanda, maravilhoso, né? Porque sentir dor é horrível, que bom que elas não sentem dor. Mas e se eu te contar que essas crianças acabam morrendo nos primeiros anos de vida, morrendo super cedo, justamente por conta disso, por elas não terem essa sensibilidade, essa capacidade de sentir dor. Então elas acabam, por exemplo, desenvolvendo diversas infecções e morrendo muito cedo.
Então, do mesmo jeito que a dor física é extremamente importante para a nossa sobrevivência, porque ela sinaliza algo de importante para a gente, a dor emocional também tem a sua função, né? Se a gente for parar para pensar, nós, né, seres humanos, precisamos de outros seres humanos. A gente um precisa do outro, né, para a gente sobreviver. Então, a gente precisa do carinho do outro, do apoio do outro, da segurança, né? Que somente um outro ser humano poderia realmente oferecer pra gente. Então, nós necessitamos disso, né, para nossa sobrevivência, porque sem isso a gente morreria mesmo nos primeiros anos de vida, né? Então, a nossa maior necessidade é a necessidade de apoio social, tá? Nós sempre estamos pensando em outras pessoas, já perceberam? Começa a perceber isso, né? A gente está sempre pensando em alguma pessoa. Isso é uma prioridade pra gente, né? Uma das maiores necessidades dos seres humanos é a necessidade de pertencer, né? De ser aceito. E aí, quando isso não acontece, né, a gente se sente super ameaçado, né? A gente se sente ameaçado de uma certa forma. A dor emocional serve exatamente como um alerta para isso, para avisar pra gente algo sobre as nossas relações, sobre algo que possa representar ali um certo perigo para nossa sobrevivência. Afinal de contas, a gente precisa de outros seres humanos ali para a gente se manter vivo, né? Então, essa dor intensa vem dos nossos antepassados, gente, né? Se você fosse excluído, né, do seu grupo, da sua tribo, as chances de sobrevivência diminuiriam de forma bastante significativa. Então, há milhares e centenas de anos, quando a gente morava ainda em cavernas, ali no meio do mato, ser rejeitado poderia até mesmo ocasionar na nossa morte mesmo, né? Isso há muito tempo atrás. Então, é um erro, gente, muito grande menosprezar as dores emocionais, porque elas são tão significativas quanto as dores físicas. Desde crianças, né, se a gente for parar para pensar, o ser humano é sugestionado a achar que o amor romântico é a chave para uma vida feliz. Principalmente nós mulheres, né? A gente, quando é pequena, a gente escuta muito isso. Então, quando a gente dá início a um relacionamento amoroso, muitas de nós criam ali a expectativa de se sentirem completas, né? Completas ali para sempre por conta do par ali do lado, né? Como se a gente precisasse sempre de um par para que a gente pudesse ser feliz. Por conta disso, quando a pessoa, né, que a maioria das vezes são mulheres, quando a pessoa não se sente amada, não se sente desejada, que é o que acontece durante uma rejeição amorosa, isso afeta a autoestima, né, e acaba reforçando ali determinadas inseguranças na pessoa. Então a pessoa se sente desvalorizada, ela começa a duvidar muitas vezes do seu próprio potencial e das suas próprias qualidades, né? Então a pessoa começa a se sentir mal mesmo, né? Isso agride muito. É importante que você entenda, diante desse tipo de situação, que esse processo não depende de você, tá? Existem coisas que estão fora do nosso controle, gente. Como, por exemplo, os sentimentos de uma outra pessoa, né? A gente não tem como controlar isso, controlar o que a outra pessoa sente, né? Por nós ou por outras pessoas, né? É algo dela. Então, um ponto que é sempre muito importante é reconhecer o seu valor, as suas qualidades, né? Não é porque uma pessoa não gostou de você e optou por não estar do seu lado que todas as outras pessoas vão fazer a mesma coisa, né? Que todas as outras pessoas vão sentir o mesmo e agir da mesma forma, né? São muitas pessoas aí nesse mundo, certo? Quando você se sente inferior, ou quando você sente, né, que você não é suficiente, esse sentimento por si só, às vezes, já acaba levando à rejeição. Então você começa a se achar menos do que as outras pessoas, né? A achar que você não é inteligente, né? Que você, né, não é inteligente o suficiente, que você não é boa o suficiente, que você não é bonita ou bonito o suficiente, ou seja, você acredita que você não é o suficiente. E isso é péssimo, gente, péssimo. É muito interessante perceber, inclusive, que as pessoas que sofrem de baixa autoestima,
né, e falta de confiança, vivem constantemente esse sentimento aí de rejeição, né? E mais interessante ainda é perceber que muitas vezes esse sentimento nem é real, nem é real. Então é essencial que você se analise, né, se conheça, se perceba como você se sente, né? Se você se sente frequentemente, né, se você sente frequentemente esse sentimento aí de rejeição, isso demonstra uma coisa importante sobre você, certo? É o que eu já falei, gente, em outras conversas. Nós, seres humanos, nós somos seres extremamente emocionais, tá? Nós somos pura emoção. Tem pessoas que falam muito assim, falam muito sobre serem muito racionais, né? Só que não é bem assim, né? A verdade é que nós somos seres emocionais, eu sempre falo isso, né? Que nós somos seres emocionais com lapsos de racionalidade. Se a gente fosse tão racional assim, né, como a gente pensa que a gente já pararam para pensar que a gente não teria problema nenhum, né? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente não teria problema nenhum, gente. Ninguém teria depressão, ninguém teria nenhum tipo de vício, ninguém iria procrastinar, ninguém seria nenhum viciado, né? Ninguém seria compulsivo, certo? Porque bastaria a gente racionalizar em cima da situação, em cima do problema, que a gente resolveria usando a nossa lógica, né? O nosso raciocínio. E não é bem assim que acontece, né? Não é bem assim que a gente vê. Afinal, sempre existe um conteúdo emocional por trás, tá? Que faz a gente se sentir, que faz a gente sentir, que faz a gente pensar, que faz a gente se comportar de uma determinada forma. Sempre vai existir esse conteúdo emocional, tá? Portanto, é natural que a gente sinta aí todos esses tipos aí de emoções, né? De sentimentos. O problema é quando essas emoções começam a dominar a nossa vida, começam a sair do normal e ir para o patológico, ou seja, começam a ultrapassar ali o nível considerado como normal, né? E começam a caminhar aí para um nível mais disfuncional, que está prejudicando a vida da pessoa realmente, né? Para lidar com uma situação de rejeição amorosa, né, é fundamental você entender a sua história de vida, as suas experiências do passado, a sua relação com seus pais, ou seja, toda a sua dinâmica ali familiar como um todo, né? Esse é um caminho bastante eficaz para que a pessoa, ou para que você, né, que sofre com esse problema, possa começar a ressignificar possíveis interpretações, percepções de rejeição no passado e no decorrer da sua vida, que ficaram até hoje registradas aí no seu subconsciente, causando aí uma grande dor, um grande sofrimento até a sua vida adulta. E é isso que eu te ajudo a fazer durante o processo de terapia utilizando a hipnose, ou seja, é isso que eu te ajudo a fazer na hipnoterapia. É muito comum, gente, a gente ter aí demandas, bloqueios emocionais por conta de experiências passadas, tá? Principalmente na infância, né? Que a gente pode acabar desenvolvendo determinados problemas maiores que podem afetar a nossa vida adulta, né? Então a dor da rejeição, gente, gera muita decepção, muita frustração. O primeiro contato que a gente tem com o amor, né? É por meio da relação com a nossa mãe, né? E a ciência, gente, já comprovou, e nós hipnoterapeutas, né? Eu como hipnoterapeuta vivencio muito bem isso aqui no consultório durante os atendimentos, que as emoções dos pais, principalmente da mãe, tá? Que é quem está carregando o feto, são transferidas para a criança ainda no útero, tá? Isso significa que se em algum momento você sentiu ou interpretou que você não era amada ou amado, você pode acabar carregando uma crença de que você não merece receber amor, tá? Essa é uma situação muito comum que costuma acontecer às vezes em casos de gravidez não planejada, por exemplo, tá? Tentativas de aborto também, ou abandono materno muitas vezes, tá? Eu tive inclusive uma paciente, que eu vou dar o nome aqui de Maria, tá? É um nome fictício, tá bom? Que sofria muito com esse sentimento aí, um sentimento constante de rejeição.
E ela me procurou na época pra gente trabalhar isso no processo aqui de hipnoterapia, né? Que é, como eu falei, é uma terapia que usa a hipnose, né, como ferramenta dentro do processo terapêutico. E à medida que a gente começou ali a vasculhar o que existia por trás disso, né, dessa sensação de rejeição o tempo todo, a gente começou a descobrir que ela vinha de uma gravidez não desejada, né? Então, na época, a mãe dela era muito jovem e foi uma gravidez acidental, não foi de uma forma assim programada, né? Não foi uma coisa realmente desejada pela mãe, né? Então foi uma época muito difícil para a mãe dela, de muita preocupação, de muito medo, ela era muito nova, né? E na época a mãe até cogitou fazer um aborto, só que ela teve medo, e aí ela não conseguiu fazer e acabou de fato dando à luz, né? E aí a Maria nasceu. Então o fato dela não ter se sentido, né, desejada ali pelos pais, principalmente pela mãe, somado a outras experiências de vida, né, que ela teve, fez com que a Maria nutrisse um grande sentimento ali de rejeição dentro dela, né? Um sentimento que ela carregou até a fase adulta, que ela não entendia muito bem, né, a princípio o porquê, né, por que ela se sentia assim, mas ela sabia que era uma coisa que prejudicava muito diversas áreas da vida dela. Isso, gente, é só um exemplo, tá? É só um exemplo. Essa constante sensação de rejeição, ela pode ter várias causas, tá bom? Isso não é só ligado a questões de gestação, tá? É só um exemplo, foi só um exemplo que eu dei. O que acontece, gente, é que na nossa mente consciente, né? A nossa mente consciente sempre procura justificativas para os nossos problemas, tá? Mas na maioria das vezes a causa não é o que a gente acredita ser, tá? Mas sim uma emoção, um padrão emocional guardado há muito tempo ali na nossa mente subconsciente, né? E que a gente nem sabe que existe muitas vezes, né? Então, no processo de hipnoterapia, eu te ajudo a trabalhar todo esse conteúdo, toda essa demanda emocional que está por trás de um problema, tá? Que está por trás de um problema que você apresenta, que te faz sofrer, seja uma rejeição, seja um ciúme exagerado, seja dependência emocional, seja problemas aí de autoestima, relacionamentos abusivos, dores emocionais por conta aí de términos de relacionamentos, ou seja, tantas coisas, né? Como outras coisas, insegurança também, um medo excessivo, um quadro depressivo, uma ansiedade, uma compulsão, né? Então, qualquer problema de origem emocional, tá, gente? A hipnose é uma excelente opção para tratar aí os mais diversos problemas emocionais ligados a relacionamentos amorosos. Então, a hipnose possibilita, né, que a gente acesse essa parte aí mais profunda da nossa mente, né, didaticamente falando, que é o subconsciente, e descubra todas as memórias, sentimentos do passado que originaram um certo problema atual na vida de uma pessoa. Tá? E quando a gente descobre isso, a gente consegue criar ali um fortalecimento da base emocional no decorrer do tratamento. Isso dá para a pessoa, né? Isso dá para essas memórias, e para essas experiências um olhar diferente, um novo olhar, uma nova percepção, um novo significado, né? Fazendo com que a pessoa se livre ali então do peso que há tanto tempo atrapalhou ela na vida dela, né? Não dá para desprezar o fato de que a rejeição é uma das feridas emocionais mais difíceis de lidar. Quem sofre com esse tipo aí de sentimento, gente, pode acabar interpretando tudo o que acontece à sua volta através das lentes das suas próprias feridas, né? Então a pessoa fica se sentindo rejeitada em situações em que, na verdade, ela não foi rejeitada, né? A pessoa então tende a ficar achando que ela está sendo rejeitada o tempo todo, né? Em diversos tipos de situações diferentes, porque dentro dela existem ali demandas emocionais relacionadas à rejeição,
que fazem com que ela perceba as situações através desse olhar distorcido, como se todo mundo estivesse rejeitando ela o tempo todo, né? E por que existem pessoas que resistem e superam dores ali imensas da vida, né? Enquanto outras se tornam reféns dessa mesma dor? Porque tudo, gente, vai depender da sua própria interpretação da vida, né? Da nossa interpretação da vida. A interpretação, gente, é a visão que cada pessoa vai ter, né, da sua própria experiência, seja ela boa ou ruim, certo? Quando a gente interpreta alguma coisa, é a mesma coisa que a gente selecionar o que a gente quer ver, entende? E essas interpretações aí se dão pelas nossas vivências, pela nossa bagagem de vida. Portanto, geralmente, as pessoas interpretam a mesma coisa de formas totalmente diferentes, cada um através das suas próprias lentes. Entendem? Conseguem entender? Então, à medida que a gente se torna adultos, né, a gente consegue mudar essas nossas perspectivas, né? E a gente pode nos responsabilizar pelo que nós realmente desejamos enxergar. Então não é uma questão de ficar aprisionado ali por situações difíceis do passado e acabar interpretando de forma negativa todas as situações, mas sim conseguir ter um outro olhar diante aí dessas situações, né, difíceis da vida que todo mundo passa. E é esse o grande diferencial, né? É esse o grande diferencial quando a gente pensa em superar ou não determinadas experiências, tá? Então, uma das dicas que eu te dou, tá? Se você sente constantemente aí esse sentimento de rejeição ou qualquer outro sentimento, né? Qualquer tipo de sentimento ruim, tome cuidado com as suas interpretações, com o seu olhar diante de determinados acontecimentos, tá? Muitas vezes você pode estar, por exemplo, distorcendo situações à sua volta, né? E prejudicando aí ainda mais a sua parte emocional por conta disso. Repense aí os seus próprios critérios para entender se as pessoas pelas quais você acaba se apaixonando costumam estar, né, disponíveis ou inacessíveis demais, tá? Então comece a observar se existe uma disposição efetiva para você ser amada ou se no fundo você mesma está criando aí um ciclo de rejeição, né? Para reforçar às vezes uma demanda emocional que existe dentro de você. Mas e quando a rejeição, gente, for verdadeira, né? Ou seja, quando realmente alguém estiver te rejeitando, ao invés de ser só uma distorção sua, né? Isso pode acontecer, algumas vezes a rejeição pode estar realmente acontecendo ali, né? Pode ser uma coisa que realmente esteja acontecendo. Agora, uma coisa importante da gente entender, né, diante de uma situação como essa, é que você precisa aceitar que não é unanimidade, gente. É possível que alguém, por exemplo, não deseje a sua companhia. Isso acontece, tá? Acontece com todo mundo, não é só com você não, com todo mundo, né? Talvez o seu jeito, talvez o seu estilo, né, não esteja dentro das características que essa outra pessoa deseja compartilhar. E aí, num caso como esse, não seria melhor a gente respeitar isso? Respeitar a decisão da pessoa, né? Ela tem direito. São tantas as possibilidades aí, os motivos, né, que podem fazer alguém, por exemplo, não ter muito interesse pela gente, né? Então não tem como fugir, né? Todo mundo passa pela rejeição em algum momento da vida, seja na escola, seja com amigos, seja no trabalho, ou então amorosamente falando. A diferença, gente, vai estar justamente em como cada um ali vai lidar com essa rejeição, né? Com o olhar ali de cada um em relação a isso. Agora, o que todo indivíduo social mais deseja, o que é? Como a gente já conversou, né? É ser aceito, né? Ser aceito nos grupos, ser aceito nas relações. E aí, dentro desse contexto, obviamente, sempre vai estar presente essa possibilidade de uma rejeição, claro, né? Então, todos nós podemos aceitar, acatar, absorver, ou também a gente pode rejeitar, afastar, ignorar. Isso é algo natural, principalmente quando se trata de
relacionamentos humanos, né? Isso faz parte da vida de todo mundo, de todos nós, tá? Você não tá sozinha não, ou não tá sozinho, todo mundo já passou por isso. Como a gente já conversou, não existe unanimidade, gente. Na natureza humana, né, sempre vão existir cheiros, cores, sabores, experiências e pessoas que vão agradar mais uma pessoa do que a outra. E tá tudo bem, né? O problema é que a gente acaba criando uma ideia, né, de que o nosso desejo pelo outro deveria criar um desejo, uma atração correspondente e irresistível, né? E nem sempre isso acontece, tá? Então entenda que a rejeição é apenas um tipo de critério de alguém, né? A respeito de uma outra pessoa, que por acaso pode ser você, mas também pode ser uma outra pessoa. Então não é algo pessoal, né? Mesmo que possa parecer, não é algo pessoal. Se a gente parar para pensar, nenhum de nós, né, tem pleno controle de quem a gente vai gostar, né? De quem a gente vai se interessar. A outra pessoa até pode ser uma pessoa bacana, desejável, mas para outra pessoa pode ser que não cause nenhum tipo de conexão ali, nenhum tipo de atração, né? E tá tudo bem. Como a gente conversou, tá tudo bem. Só que algumas pessoas têm essa dificuldade, a dificuldade de tolerar não serem correspondidas, como se aquilo fosse um absurdo, né? Um ataque pessoal. É como se a outra pessoa fosse obrigada a corresponder aos seus sentimentos, e ela não é, né? E não adianta a gente ficar lutando contra isso. Então, até no relacionamento, por exemplo, duradouro, né? Ambas as pessoas ali podem acabar tomando rumos diferentes, e aquilo que antes motivava inicialmente a união entre essas duas pessoas se apaga às vezes no caminho, né? Isso é natural também. Então, nunca se permita, né, esquecer, gente, né, o seu valor, as suas qualidades. Isso é o mais importante de tudo, porque é como a gente já conversou antes. Não é porque uma pessoa não gostou de você, né, não teve ali uma conexão com você, né, que todas as outras não vão gostar também, né? Então saiba quem você é, sempre se lembre do seu potencial. Se você for parar para pensar, né, você também provavelmente já rejeitou alguém, né, uma pessoa bacana. Provavelmente você já passou por uma situação em que uma pessoa que parecia interessante, né, não tocou você profundamente, né, não mexeu com você. E você lembrar disso pode inclusive te ajudar a perceber que essas coisas infelizmente acontecem, né? Que até mesmo você já rejeitou uma outra pessoa e tá tudo bem. Eu sei que você pode ficar triste quando esse tipo de coisa acontece, né? Quando alguém rejeita você, quando alguém diz não pra você, mas saiba lidar com essa tristeza, né? Ou com qualquer outro tipo de emoção negativa que possa surgir, entendendo que aquelas esperanças depositadas ali numa outra pessoa vão passar por um processo natural de diluição até que elas se recomponham, né? Então, fugir da dor, do sofrimento, é só um jeito de prolongar esse processo. Portanto, em frente, né? Em frente com inteligência todo esse caminho, esse processo, esse momento, tá? E justamente para te ajudar nesse processo, eu quero deixar aqui um exercício, gente, prático, simples, exatamente para momentos como esse, tá? Para quando você estiver sentindo emoções ruins. Então, todas as vezes que você estiver passando por uma situação assim, né? Uma situação como essa, simplesmente pega uma folha de papel, tá? Pega uma caneta e dedique um tempo para colocar todos esses sentimentos ruins, negativos para fora de você, tá bom? Escreve, né, nessa folha de papel detalhadamente, gente, tudo que tá te machucando, tá? Tudo de ruim que está acontecendo na sua vida, com você. Escreve como você se sente, né? Com toda a intensidade que você realmente precisa. Coloca tudo ali, externaliza isso, né? Fala com você como se você escrevesse uma carta para si mesma, né? Ou para si mesmo. Então coloca todo esse lixo emocional para fora e logo depois rasga esse papel ou então queima, né? Agora sem colocar fogo na casa, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vamos colocar fogo na casa, tá bom? Então imagina todos esses sentimentos ruins, né, sendo eliminados de você.
Em seguida, né, pega uma outra folha em branco e escreve como você pretende resolver essa situação que está te causando todo esse sofrimento, né? Quais atitudes você vai ter, né? Para fazer com que essas emoções não te suguem mais, não te atinjam mais, e quais as emoções positivas que você vai colocar no lugar dessas emoções ruins que você eliminou, tá bom? Então usa essa técnica, tá? Para aliviar a sua mente um pouquinho, né? Para aliviar sempre ali a sua mente quando você estiver realmente precisando, ok? E depois você escreve aqui nos comentários como é que foi essa experiência para você, eu vou adorar saber, tá? Bom, então por hoje é só, né? Esse foi o nosso vídeo de hoje, a nossa conversa de hoje. Eu espero que você tenha gostado muito, que essa conversa tenha te ajudado, né? Tenha feito você refletir. E não deixa, tá, de fazer esse exercício quando você precisar, tá? Porque pode parecer um exercício simples, né? Meio bobo. Mas, gente, os resultados são muito interessantes, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. A gente se vê logo, logo. Um beijo!